Eu nunca pensei que minha vida fosse se transformar em um roteiro de vingança. Sempre fui o que irmão reserva, aquele que só existia na sombra da minha irmã gêmea, a Isabela. Enquanto ela era a queridinha da família, a princesa perfeita que nunca errava, eu era o incômodo, o peso extra que nasceu junto. É doloroso admitir, mas até meus pais deixavam isso claro. Quando eu ganhava medalha na escola, era bom, mas a Isa já tem 5. Quando eu arrumava um emprego, era ótimo, mas a Isa já foi promovida. Quando eu namorei pela primeira vez, adivinha? Ela já está noiva do cara dos sonhos. Eu não competia, eu só servia de comparação. Mas a humilhação mais cruel não veio da minha família. Veio da pessoa que eu mais amava, a minha namorada, Camila. Camila era linda, carismática e cruel. Eu não percebia isso no começo, porque estava cego de amor. Ela ria alto, me fazia acreditar que eu era especial, mas também me usava como um boneco para inflar o ego. Eu era o namorado conveniente, o ouvinte, o apoio, nunca o protagonista. Tudo mudou numa festa de aniversário. Era da minha irmã, claro. Eu já estava acostumado a ser invisível, mas naquela noite, Camila fez questão de me apagar de vez. Em frente a todos, depois de algumas taças de vinho, ela contou uma piada. Disse que namorar comigo era como andar de bicicleta com rodinhas, seguro, mas patético. A sala inteira riu. Meus pais gargalharam, Isabela fez aquele sorriso de superioridade que só ela sabia fazer, e eu fiquei parado, sentindo meu corpo inteiro queimar. Eu não era mais um homem, era uma piada ambulante. E o pior? Camila terminou comigo ali, em público. Disse que não aguentava mais fingir que eu era suficiente. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter virado as costas e sumido. Mas algo dentro de mim quebrou. Naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, com as palavras dela ecoando na minha mente, eu jurei que não seria esquecido. Se ela queria me expor, eu faria ela provar do próprio veneno. Os meses seguintes foram infernais. A rejeição da minha família só aumentou, principalmente quando Camila começou a aparecer em jantares com... Adivinha? O ex da minha irmã, que convenientemente virou o novo amor da vida dela. Foi como se tudo tivesse sido planejado para me esmagar. Camila agora era tratada como parte da família, recebida de braços abertos, enquanto eu mal recebia um oi. Eu afundei. Pensei em desistir. Mas foi nessa escuridão que eu comecei a me reconstruir. Eu me joguei no trabalho, em projetos que sempre deixei para depois. Comecei a treinar, a cuidar do corpo, da mente. E principalmente, comecei a planejar. Eu não ia apenas superar Camila. Eu ia fazer ela sentir o gosto do próprio veneno no dia em que mais importava para ela. O casamento. Quando o convite chegou, eu quase ri. Seria uma honra ter você conosco nesse dia especial. O nós era ela e o ex da minha irmã. Meu estômago revirou, mas a chama dentro de mim só cresceu. Não foi fácil chegar até lá. Teve sabotagem. Teve tentativa de me derrubar. Teve até um acidente estranho no meu carro, poucos dias antes, que quase custou minha vida. Nunca consegui provar, mas tudo em mim gritava que tinha o dedo dela ou da minha irmã naquela armadilha. A roda do carro simplesmente se soltou na estrada. Eu sobrevivi por milagre. Foi nesse dia que eu tive certeza, não era só sobre vingança. Era sobre justiça. Eu cheguei ao casamento impecável. Terno sob medida, postura ereta, e principalmente, com algo que ninguém esperava. Porque, enquanto todos riam de mim, enquanto me chamavam de fracasso, eu guardava provas. Mensagens, áudios, vídeos. Camila não sabia que eu gravava certas conversas, principalmente as em que ela se vangloriava de como me usava, de como só estava comigo para provocar ciúmes em outros caras. Isabela, eu também tinha coisas dela. Conversas nojentas, cheias de ódio, em que deixava claro quanto me desprezava. Na frente de todos, durante o brinde, eu pedi a palavra. O salão se calou. Camila, radiante de noiva, me olhou com desdém, como se eu fosse só mais um detalhe inconveniente. E foi então que eu comecei a falar.
Não vou revelar agora o que eu disse. Só posso dizer que o silêncio no salão se transformou em choque. Risadas morreram nos lábios. Pessoas engasgaram com o champanhe. E Camila? Camila ficou branca como um fantasma. Mas justo quando eu pensei que tinha vencido, algo aconteceu. Um movimento rápido, uma sombra entre os convidados, e então senti alguém encostar no meu braço. Era minha irmã, Isabela. E o que ela sussurrou no meu ouvido fez meu sangue gelar. Se você continuar, não vai sair vivo daqui. O sussurro da Isabela ainda ecoava na minha mente quando me virei para encará-la. Ela estava impecável, com um vestido negro que combinava com o sorriso cruel dela. Aquele sorriso que sempre me lembrava que eu era o erro da família, o errado, o incômodo. Não estou brincando, disse ela, firme, quase debochando. Se você fizer o que pensa, vai se arrepender. Eu senti meu coração disparar. Por um instante, a coragem que eu estava reunindo começou a vacilar. Mas aí olhei para Camila. Aquela mulher que riu da minha dor, que me descartou sem pensar duas vezes, que fez do meu coração um brinquedo para seu próprio ego. Ela estava ali, sorrindo, cercada por amigos e parentes, radiante de felicidade. Mas eu sabia a verdade que ninguém mais sabia. Eu tinha provas. E eu ia usá-las. O salão estava lotado. Flores brancas, lustres dourados, música suave. Parecia um sonho, ou melhor, um pesadelo que eu estava prestes a transformar em realidade. Cada detalhe daquele casamento parecia gritar para mim: este é o palco da sua vingança. Respirei fundo e comecei a caminhar até o centro, onde o brinde seria feito. Cada passo fazia meu estômago queimar, mas era uma mistura de medo e excitação. Eu estava vivendo o momento que havia planejado por meses. Tantas noites em que pensei em como expor Camila, em como fazer a família finalmente ver a verdadeira face dela. Tantas noites em que me senti invisível, rejeitado, desprezado. Agora, todos os olhares estavam voltados para mim. Subi ao palco e fiquei diante do microfone. O salão inteiro ficou em silêncio. A noiva, Camila, me olhava com aquela expressão de surpresa misturada com desdém. Alguns convidados cochichavam. Eu podia ouvir a música morrer nas mãos do pianista, e senti que o tempo havia parado. Obrigado por me deixarem falar, comecei, com a voz firme. Eu sei que não sou a pessoa que vocês esperavam ver aqui hoje. Talvez nunca tenha sido. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. As pessoas começaram a se olhar, confusas. Meu coração martelava, mas eu continuei. Camila me humilhou em público, me descartou como se eu fosse nada. Mas o que vocês não sabem, e aqui eu olhei diretamente para ela, é que tudo isso que ela escondeu, toda essa imagem perfeita, era uma mentira. Um murmúrio percorreu o salão. Ela engoliu em seco. Tenho provas de conversas, mensagens, áudios, tudo. Vocês vão ver como ela realmente se comporta quando pensa que ninguém está olhando. Vocês vão entender que o que vocês celebram hoje é construído sobre mentiras e manipulação. Camila deu um passo à frente, vermelho de raiva. Você não vai fazer isso aqui! Gritou, tentando recuperar o controle, mas a voz dela soou fraca diante do impacto que minhas palavras causaram. Eu pressionei o botão no meu bolso. No telão do salão, que inicialmente exibia fotos do casal, começaram a aparecer mensagens de áudio dela. Mensagens em que ela ria da minha dor, planejava me humilhar, e confessava abertamente seu desprezo por mim. A música parou completamente. Algumas pessoas cobriram a boca em choque, outras se afastaram, assustadas. Camila olhou para o telão, pálida. Isso é impossível! Gaguejou, mas ninguém mais acreditava nela. Eu continuei. E não para por aí. Minha irmã, que todos chamam de perfeita, também tem sua parcela de crueldade. E eu tenho provas disso. Ela me olhou com ódio absoluto, como se pudesse me esmagar só com a força do olhar. Mas eu não senti medo. Eu senti poder. O poder de finalmente virar o jogo, de mostrar para todos que a verdade não podia mais ser escondida. De repente, uma mão tocou meu ombro. Eu me virei e vi o ex da minha irmã, que estava sorrindo nervosamente. Cuidado, disse ele. Você não sabe com quem está lidando. O salão parecia pequeno demais para tanta atenção. Cada olhar estava preso em mim, em Camila, em Isabela, em cada detalhe daquele momento que mais parecia uma batalha do que um casamento.
Eu podia sentir que todos estavam segurando a respiração, esperando pelo que aconteceria em seguida. Então, algo aconteceu que eu não previ. Um ruído metálico. Alguém bateu no quadro do telão, tentando desligar o equipamento. A tela piscou, e eu ouvi uma voz atrás de mim. Você vai se arrepender de ter vindo aqui. Meu estômago gelou. Aquela voz era familiar, e ao mesmo tempo, era como se uma sombra tivesse caído sobre todo o salão. O que começou como uma vingança cuidadosamente planejada agora se tornava imprevisível. Eu percebi, com um frio na espinha, que havia subestimado o alcance da minha irmã e de Camila. Mas eu não podia recuar. Não depois de tudo. Continuarei, falei, alto, para que todos ouvissem. A verdade precisa ser conhecida. E foi nesse momento que a luz do salão piscou e uma sombra passou rapidamente entre os convidados, como se estivesse pronta para agir. Meu coração disparou. Um arrepio percorreu minha coluna. Eu sabia que a situação tinha escalado para algo perigoso, algo que eu não poderia controlar apenas com palavras. Todos os olhares agora estavam fixos em mim. Silêncio absoluto. A tensão era quase insuportável. Eu estava sozinho contra todos os medos que carregava, enfrentando a crueldade que havia me perseguido por anos. Mas a sensação de poder e de justiça era intoxicante. E então eu ouvi o som, o clique de uma porta se fechando rapidamente no fundo do salão. Uma risada baixa, gelada, que me fez reconhecer imediatamente, era Isabela. Ela estava planejando algo. Eu podia sentir. E eu sabia que, se eu quisesse sobreviver a essa noite, teria que agir rápido, ou tudo que conquistei nos últimos meses, toda a minha reconstrução, seria destruída. O ar do salão estava pesado, quase sufocante. A risada de Isabela ecoava em minha mente, e eu podia sentir a tensão crescendo como uma tempestade prestes a explodir. Cada convidado parecia congelado, os olhos alternando entre Camila, eu e aquele ponto escuro no fundo do salão de onde a sombra havia surgido. Eu sabia que, se quisesse concluir minha vingança, precisava pensar rápido. Não era apenas sobre humilhar Camila ou expor Isabela, agora era questão de sobrevivência. Meus dedos se apertaram no bolso, onde meu celular tremia discretamente. As mensagens gravadas, os áudios, os vídeos, tudo pronto para ser exibido. Mas a sombra na sala me dizia que não seria tão simples. Eles sabiam que eu tinha provas. Eles planejavam algo para impedir que eu terminasse o que comecei. Respirei fundo e segurei o microfone com firmeza, sentindo o suor escorrer pela minha testa. Todos aqui acham que isso é apenas uma festa feliz, comecei, olhando nos olhos de Camila, mas a felicidade que vocês celebram é construída sobre mentiras, manipulação e crueldade. O murmúrio aumentou. Alguns convidados trocaram olhares confusos, outros estavam visivelmente incomodados. Camila tentou interromper, mas eu continuei, ignorando-a completamente. As mensagens, os áudios, as conversas que vocês não conhecem, revelam a verdadeira Camila. Não a noiva perfeita, mas a mulher que se divertia com o meu sofrimento, que ria das minhas inseguranças e que me descartou como um objeto. Ela engoliu em seco, os olhos arregalados. Mas eu percebi algo que me deu um arrepio. Isabela estava observando cada movimento meu, calculando. E no olhar dela vi a certeza de que tinha mais um truque escondido. Foi quando ouvi um som sutil, quase imperceptível, um clique. Olhei rapidamente para o fundo do salão. Alguém mexia em algo perto do sistema de som. A tela do telão piscou novamente, e pensei, eles querem me impedir de mostrar a verdade. Não vai funcionar, murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. E então decidi mudar de tática. Ao invés de expor todas as provas de uma vez, comecei a espalhar pequenas revelações, uma a uma. Um áudio aqui, uma mensagem ali. Cada revelação causava um choque silencioso, os olhares se voltavam para Camila, a risada desaparecia da sua face. Ela estava começando a perceber que a imagem que construíra cuidadosamente estava desmoronando. Mas a tensão atingiu outro nível quando percebi que Isabela não estava apenas observando, ela estava se movendo estrategicamente. Ela começou a cercar a área, afastando convidados que poderiam me apoiar, sussurrando palavras que eu não podia ouvir, mas que claramente funcionavam. A adrenalina me tomou. Eu sabia que precisava ser rápido. Peguei meu celular e comecei a transmitir as provas em tempo real para o telão, enquanto mantinha a atenção de todos voltada para mim. Cada revelação aumentava o choque, e eu podia ver o medo surgir nos olhos de Camila. "Vocês veem?" disse, a voz firme. "Vocês acham que sabem quem ela é, mas não sabem de nada.
No momento em que terminei de exibir uma série de mensagens em que Camila debochava da minha aparência, da minha família e de minhas conquistas, algo aconteceu que me fez congelar. A sombra se moveu novamente. Desta vez, mais rápido. E antes que eu pudesse reagir, senti uma mão apertar meu ombro. Forte. Achou que poderia fazer isso impunemente? Disse uma voz fria, quase sussurrada, que parecia vir de todos os lados. Era Isabela. E então ela fez algo que eu não esperava, empurrou um botão em um pequeno dispositivo que eu não tinha notado antes. De repente, as luzes do salão se apagaram completamente. Um grito de surpresa percorreu os convidados, e a escuridão se tornou absoluta. No caos, ouvi passos correndo, objetos caindo, sussurros de pânico. Eu estava sozinho na escuridão, segurando o microfone, cercado por uma ameaça invisível. E então, algo tocou meu braço. Um toque frio, rápido, quase como uma lâmina deslizando. Meu coração disparou. Eu consegui acender meu celular, iluminando meu próprio rosto. E foi nesse momento que percebi, Isabela tinha preparado uma armadilha. Havia fios espalhados pelo chão, conectados a equipamentos de som e luz. Alguém podia facilmente se machucar, e eu quase não percebi a intenção dela antes que fosse tarde. Minha mente trabalhou freneticamente. Eu precisava manter o controle da situação, precisava usar a escuridão a meu favor. Comecei a chamar pelos convidados, usando a voz firme e autoritária que treinei durante meses. Algumas pessoas começaram a se aproximar de mim, buscando segurança. Foi quando ouvi o som de passos se aproximando rapidamente. Não era humano, ou pelo menos não parecia. Havia algo na maneira como os passos ecoavam que me fez perceber que não estava lidando apenas com uma vingança comum. Havia perigo real. Vocês não entendem, gritei, tentando manter a calma. Isso não é apenas sobre humilhação. É sobre justiça. E então, no instante em que tentei mover-me em direção a Camila para confrontá-la diretamente, senti uma força me empurrar para o chão. Por um segundo, tudo ficou escuro. A sensação de queda misturou-se ao medo mais puro que eu já senti. Quando consegui me levantar, vi o que não esperava. Isabela estava sorrindo, triunfante, com um dispositivo em mãos que controlava luz e som. Mas havia algo errado. Ela não esperava minha reação. Minha raiva, minha determinação, transformaram cada gesto meu em força. E naquele momento, percebi que podia virar o jogo novamente. Você acha que me assusta? Disse, erguendo o celular e iluminando seu rosto. Não subestime alguém que foi humilhado, rejeitado e quase destruído. E então ouvi um estalo atrás de mim. Um som metálico, seco. Algo estava prestes a cair, algo que poderia machucar gravemente qualquer pessoa no salão. Meu cérebro disparou. Era hora de decidir entre a vingança e a sobrevivência. O choque, a tensão, o suspense estavam no ápice. Eu sabia que qualquer passo em falso poderia custar tudo. Mas a vingança ainda não estava completa. Camila ainda precisava sentir a humilhação que eu carregava por meses. E foi nesse momento, com a adrenalina correndo por minhas veias, que eu percebi que a noite ainda estava longe de acabar. O salão estava mergulhado em caos total. As luzes piscavam de forma irregular, refletindo sombras distorcidas nas paredes e no chão. Cada passo meu ecoava como um trovão, e o frio que percorria minha espinha era quase físico. A adrenalina misturava medo e raiva em proporções que eu jamais havia sentido. Eu sabia que Isabela estava ali, manipulando cada movimento, pronta para fazer qualquer coisa para que minha vingança não se concretizasse. Respirei fundo e tentei racionalizar. Cada segundo contava. Cada decisão errada poderia ser fatal. Eu olhei para Camila, que estava no centro do salão, agora visivelmente abalada. Sua maquiagem borrada, os olhos arregalados, o sorriso artificial desmoronando, tudo isso era combustível para minha determinação. Ela tinha me humilhado em público meses atrás, agora era hora de ela provar do próprio veneno. Camila, comecei, a voz firme, cortando o ruído ao redor, você se divertiu à minha custa, mas hoje todos verão quem você realmente é. Ela regalou os olhos, mas não conseguiu falar nada. Alguns convidados começaram a se mover, incertos, tentando entender a sequência de acontecimentos. Eu podia ouvir a respiração pesada de alguns, o choque e a incredulidade nos olhares. Eu estava no centro do furacão que eu mesmo havia criado. Isabela avançou, tentando impedir que eu me aproximasse de Camila. Você não vai terminar isso! Disse, a voz carregada de ameaça. Pare agora, ou vai se arrepender. Eu não podia recuar.
Não depois de tudo. Eu precisava terminar o que comecei, mostrar a todos a verdade, expor a maldade que havia se escondido atrás de sorrisos e mentiras. Peguei meu celular, liguei o microfone e projetei no telão mais provas, desta vez mais contundentes, gravações de conversas em que Camila e Isabela conspiravam para me humilhar, planejaram pequenos acidentes, manipularam amigos e familiares contra mim. Cada revelação era como uma facada na imagem perfeita que elas construíram. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Risadas nervosas se transformaram em murmúrios de choque. Alguns convidados cobriram os olhos, incapazes de acreditar no que estavam vendo. E Camila? Ela não podia se esconder atrás de palavras agora. A máscara de noiva perfeita estava quebrada. Mas o pior ainda estava por vir. Isabela, percebendo que eu estava prestes a expor tudo, fez um movimento rápido e destruiu parte do equipamento. O telão piscou, as luzes falharam de vez, e no escuro total ouvi um clique metálico. Um cheiro de eletricidade queimando percorreu o ar. Meu coração disparou. Ele não vai terminar isso! Gritou Isabela, a voz cheia de raiva e medo ao mesmo tempo. Senti a presença dela se aproximando, e meus instintos me alertaram para a armadilha. Um fio solto, provavelmente conectado a algo perigoso, estava na minha frente. Eu pulei para trás, sentindo a tensão de cada músculo do meu corpo. Um acidente naquele momento poderia ser mortal. Mas eu não podia permitir que o medo me paralisasse. Com uma explosão de coragem e raiva, comecei a caminhar em direção a Camila, desviando de fios, mesas e convidados que tentavam se proteger. Cada passo meu era um desafio à ameaça de Isabela. Eu podia sentir que ela estava tentando prever cada movimento, mas a determinação que me guiava era maior do que qualquer plano que ela pudesse ter. Quando finalmente cheguei perto de Camila, a tensão explodiu. Ela tentou gritar, mas não conseguiu. Peguei meu celular e projetei no telão uma última prova, a mais devastadora, um áudio em que ela confessava, em detalhes, como planejava me humilhar no dia do meu aniversário, usando minha própria família contra mim. Cada palavra que saía da gravação parecia ecoar pelo salão, atingindo todos com o peso da verdade. O choque era absoluto. Alguns convidados começaram a chorar, outros se afastaram, incapazes de processar o que estavam vendo. E Camila, completamente sem reação, finalmente percebeu que não havia mais nada que pudesse fazer para se esconder. O mundo dela estava desmoronando diante de todos. Este é o verdadeiro rosto de quem vocês pensavam que conheciam, falei, olhando nos olhos dela, não a noiva perfeita, não a mulher encantadora. Apenas alguém capaz de destruir quem ama para se divertir. E então ouvi algo que fez meu sangue gelar, passos rápidos, pesados, vindo do fundo do salão. Alguém estava se aproximando rapidamente. Olhei ao redor, tentando identificar a ameaça, mas a escuridão e o caos me impediam. A voz de Isabela ecoou novamente, fria e ameaçadora. Você não vai sair daqui sem pagar. Antes que eu pudesse reagir, senti um impacto lateral. Caí no chão, quase derrubando o celular. Um fio solto se enrolou em minha perna, mas por reflexo consegui me desvencilhar. A situação havia se tornado uma luta física, um confronto direto. Eu sabia que não poderia apenas continuar com a vingança verbal, precisava proteger minha vida. A adrenalina me transformou. Levantei-me rapidamente, segurando meu celular como uma arma e usando minha voz para manter os convidados afastados. Fiquem longe. Qualquer tentativa de impedir a verdade será registrada. E então, no meio do tumulto, uma ideia surgiu. Eu precisava expor Isabela também, provar que sua crueldade não tinha limites. Peguei uma gravação que tinha feito secretamente, onde ela e Camila planejavam me prejudicar, e projetei no telão. O rosto dela mudou instantaneamente. A raiva deu lugar ao choque, depois ao medo. Ela finalmente percebeu que havia subestimado alguém que ela achava frágil e insignificante. O salão inteiro estava em silêncio absoluto, os olhos fixos em nós. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Camila tentou fugir, mas tropeçou. Seu vestido se enganou em uma cadeira, e por um instante todos viram a fragilidade escondida atrás da arrogância. A imagem perfeita que ela havia construído estava destruída. Isabela, vendo sua cúmplice em desespero, hesitou por um instante. E foi esse instante que eu aproveitei. Avancei, firme, e disse, com toda a intensidade da minha raiva contida: E você? Vai continuar se escondendo atrás da sua perfeição falsa ou vai finalmente encarar as consequências de tudo o que fez? O silêncio era ensurdecedor. Todos esperavam a reação de Isabela.
A tensão estava no ápice. A vingança que eu havia planejado por meses finalmente estava se concretizando, mas ainda havia uma sensação de perigo iminente. Eu sabia que essa noite ainda não havia terminado. Algo estava prestes a acontecer que mudaria tudo. O salão inteiro estava em silêncio absoluto. Cada convidado congelado, olhando para Camila caída, para Isabela com o rosto pálido e para mim, que ainda segurava o celular como uma arma de revelações. O peso da tensão era quase físico, como se a própria sala respirasse em conjunto com a minha raiva e o medo que ela impunha. Camila levantou-se lentamente, o vestido amarrotado, o rosto marcado pela maquiagem borrada, os olhos arregalados pelo choque e pelo medo. Ela tentou abrir a boca para falar algo, mas a voz falhou. Eu podia ver o desespero escorrer por cada gesto dela. Toda a arrogância, toda a confiança que me havia humilhado meses atrás, evaporou diante da exposição completa de suas mentiras. Isabela avançou alguns passos, tentando retomar o controle da situação, mas eu não permiti. Chega! Gritei, com a voz firme e autoritária. Acabou! Não há mais espaço para mentiras ou manipulação. O olhar dela encontrou o meu, cheio de ódio, mas também de um medo que eu jamais tinha visto antes. Eu sabia que havia atingido o ponto crítico. Cada palavra que eu proferi, cada prova que projetei no telão, cada humilhação que elas haviam causado agora retornava, multiplicada, e visível para todos. Vocês acham que podem me controlar, me humilhar, me usar? Continuei, a voz carregada de raiva contida, pois saibam que quem subestima um homem quebrado, rejeitado e traído, aprende da pior forma possível que não sou apenas mais uma vítima. Os convidados começaram a cochichar, o choque transformando-se em incredulidade. Alguns se aproximaram, tímidos, outros apenas observavam, incapazes de acreditar na virada de eventos. Camila tentava se recompor, mas cada passo dela era trêmulo, inseguro. O brilho da noiva perfeita havia desaparecido completamente. Foi então que percebi algo que me deu um frio na espinha. Isabela não tinha terminado. Ela ainda estava calculando. Havia algo nos olhos dela que indicava que não desistiria tão facilmente. Eu sabia que precisava agir antes que ela tentasse qualquer novo truque. Escutem, falei, erguendo a voz e atraindo todos os olhares novamente. Tudo que vocês veem aqui é apenas uma parte da verdade. Camila tentou destruir minha vida, minha autoestima. Isabela me tratou como se eu nunca tivesse valor. Mas eu sobrevivi, cresci e estou aqui para mostrar que não há poder que permaneça escondido por muito tempo. Camila engoliu em seco, a boca seca, sem conseguir responder. Ela sabia que estava derrotada. E Isabela, bem, Isabela era mais perigosa, mas pelo menos agora todos podiam ver a verdadeira face dela. A tensão atingiu o auge quando percebi um movimento súbito. O ex da minha irmã, que tinha sido cúmplice silencioso em algumas das armadilhas, aproximava-se tentando intervir. Saia do caminho, avisei, ou tudo isso se torna pior para você também. Ele hesitou, e naquele instante, a oportunidade apareceu. Peguei meu celular e projetei a última gravação, a mais devastadora, Isabela e Camila planejando um acidente que quase me custou a vida. O salão explodiu em murmúrios, alguns convidados cambalearam, incapazes de processar a gravidade da situação. E então, finalmente, senti a vitória. Camila estava completamente vulnerável, Isabela estava sob os olhos de todos, a máscara perfeita da família tinha caído, e eu? Eu estava de pé, finalmente. Não como o fracassado que todos pensavam, mas como alguém que tinha sido humilhado, traído, quase destruído, e que agora se erguia mais forte do que nunca. O silêncio durou segundos intermináveis. Cada respiração parecia arrastar o tempo. Camila, com lágrimas nos olhos, finalmente conseguiu balbuciar algo. Você não deveria estar aqui, disse, sem conseguir olhar nos meus olhos. Eu deveria, respondi, firme, porque alguém precisava mostrar a verdade. Isabela recuou, sem palavras, e foi então que percebi que meu trabalho não era apenas humilhá-las. Era sobre justiça, sobre encerrar um ciclo de dor e vingança que me assombrava há anos. Eu podia sentir a adrenalina diminuindo, o corpo relaxando, a raiva se transformando em uma estranha sensação de paz. Vocês aprenderam, continuei, que ninguém deve brincar com a vida de outra pessoa, com seu coração ou sua dignidade. A humilhação que sentiram é apenas o reflexo do que fizeram comigo. E então, no meio de tudo, o inesperado, Camila, tentando recuperar algum controle, fez um movimento para me atacar. Mas antes que pudesse alcançar, eu dei um passo para o lado e ela perdeu o equilíbrio, caindo no chão novamente, dessa vez sozinha, sem graça, sem poder.
O silêncio voltou, absoluto, mas agora havia algo diferente, uma sensação de conclusão. Olhei para os convidados, que finalmente começaram a murmurar, a processar tudo. Alguns me olhavam com respeito, outros ainda com choque. Mas eu não precisava da aprovação de ninguém. Eu havia vencido. Eu havia sobrevivido, me reconstruído e mostrado a verdade. Enquanto saía do palco, sentindo os olhares pesarem nas minhas costas, ouvi o sussurro de Isabela pela última vez. Isso não acabou. Sorri, silencioso, porque desta vez, eu estava pronto para qualquer coisa. Eu havia passado pelo inferno, havia sido humilhado, quase destruído, mas saí mais forte, mais inteligente e mais preparado. Nada podia me derrubar agora. Ao sair do salão, senti o ar fresco bater no meu rosto. Pela primeira vez em meses, senti liberdade. A humilhação acabou. A vingança estava completa. E, finalmente, eu sabia que nada nem ninguém poderia me fazer voltar a ser o que fui. E enquanto caminhava para fora, ouvi um último sussurro, quase inaudível. Você pode ter vencido hoje, mas cuidado com o que ainda está por vir. Sorri novamente. Pois desta vez, se viesse algo, eu estaria pronto.